neste instante, serenar o nosso coração, levar o nosso pensamento até o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer a eles pela oportunidade de estarmos mais um dia aqui nesta casa que nos dá tanta alegria no nosso coração, ouvindo hoje as palavras da Sirene, que nos traz também aquele alívio, aquela paz que nós tanto sempre precisamos. Obrigada, Jesus, obrigada à espiritualidade amiga desta casa, que tanto nos ajuda para estarmos aqui hoje. O nosso agradecimento, Jesus. Agradecemos por todo amparo e auxílio sempre recebidos, mas também te rogamos, Mestre, que seja conosco, nos amparando, nos auxiliando, principalmente nesse instante de mudança no nosso país, que nós tenhamos discernimento, Senhor, nesse instante, que Jesus possa envolver a todos com sua luz, com seu amor. Te rogamos também, Jesus, por todos aqueles que não puderem estar aqui hoje por algum momento, por alguma questão. Te rogamos, Jesus, por todos aqueles necessitados de alguma sorte de saúde, de equilíbrio, de paz, de alimento, de tristeza, que o Senhor possa envolver a todos, Jesus. E nesse instante, queremos te rogar a prece que um dia nos ensinastes. Pai nosso que estais em todo o universo, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cairmos em novos erros, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde para todos. Um abraço fraterno para todos. Hoje nós escolhemos uma historinha do livro psicografado por Sebastião Anselmo. O espírito se chama Tetsui. É um livrinho bonito porque ele coloca aqui casos acontecidos, né, na espiritualidade. A gente sabe que tem todos os casos, muitos casos de Jesus que a gente não conhece, e ele escreveu alguns casos nesse livro, muito bonitinho. Nós vamos depois falar sobre isso. Mas como primeiro instante eu gostaria de passar uma pincelada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E a gente estuda aqui o escândalo, né? Jesus fala assim, como a historinha de o cego que Jesus não curou. Então, no item 11, quando ele fala do escândalo, ele diz assim, que no sentido vulgar, escândalo é você faz uma coisa errada, mas toma cuidado para não ter aquela ressonância, né? Aquela agitação, todo mundo ficar sabendo, embora você fez a coisa errada e está ali, né? Mas você não quer que ninguém fique sabendo. Então a ideia é justamente desse alarme que acontece. Mas na espiritualidade maior, escândalo é tudo que nos faz fazer coisas morais, né, erradas. Por exemplo, os vícios de toda sorte, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. Então, determinados pontos, né, que nós devemos mudar, transformar do nosso estado de moralidade, esses daí são escândalos com ou sem alarde, não é? Então Jesus fala que há uma necessidade desse escândalo, porque é uma forma, inclusive, da pessoa
receber de volta, né? Porque a vida é assim, né? Você faz a escolha errada, você recebe o resultado errado também, né? Então, aí então, Kardec fala, mas será que não vai acabar nunca essa questão do mal, né, na Terra? Então, os espíritos dizem que não é necessário, porque um dia o próprio espírito pensa e analisa que ele tem que mudar, fica cansado de sofrer, porque se você faz o outro sofrer, você sofre junto, não tem jeito. Então um dia está cansado de sofrer e aí ele vai querer se transformar. E esse dia ele fala assim, quando todos os homens não tiver mais maldade, o objetivo é esse. Os mundos superiores é justamente isso, não existe maldade. São outros aprendizados. Olha que coisa bonita. O espírito, para evoluir, para chegar num patamar de Jesus, por exemplo, ele tem que conhecer ciência, física, química, o valor das artes, o valor da música, como incide a música nas pessoas. Então, em realidade, a evolução, depois da questão número 100, eles falam, mundos felizes, depois de mundos felizes tem outra escala para a gente crescer. Então, o escândalo mesmo, o que Jesus fala, né? Se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. É uma figura energética isso, né? Não quer dizer que você é obrigado, não. O que ele queria dizer, é justamente que você, se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai. É uma figura energética que seria absurdo tomar ao pé da letra, né? Significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, todo o mal que a gente tenha no coração, não é? Extirpar esse sentimento impuro e toda a fonte viciosa. Quer dizer que ainda valeria mais para o homem ter tido a mão cortada do que essa mão ter servido de instrumento de uma ação má. E enquanto eu estava lendo aqui, eu me lembrei de uma historinha também, eu não sei nem se não é nesse livro, acho que é nesse livro do Tetsui, que tinha uma senhora que tinha um filho aleijado, desses que dependem de tudo da mãe, né? E ela não queria morrer, mas quando ela estava com 60 e poucos anos, ela teve uma infecção muito forte urinária e ela desencarna por causa disso, por causa do rim que parou. E quando ela chega no plano espiritual, ela queria saber como é que ficam as pessoas que estão com falta de algum membro, alguma coisa no plano espiritual. E ela não via ninguém tendo falta de pé, falta de mão. Só um rapaz, um espírito, que ele estava com tinha dias que ele estava perfeito, tinha dias que ele estava com o braço, né, cortado, que ele não tinha braço. E aí então ela perguntou para o instrutor dela, falou, por que aquele rapaz um dia ele está sofrendo um processo psicológico, está com um psicólogo. Então quando ele sai do psicólogo, ele sai perfeito. E quando ele passa uns dias, ele começa a mostrar esse defeito. Aí ele fala para ela assim, quando ele estava encarnado, ele era alcoólatra. E um dia ele chegou em casa e a mãe falou, filho, outra vez. Ele deu um empurrão nela assim com esse braço, e ela caiu de mau jeito e desencarnou. Na hora, bateu a cabeça de um jeito que desencarnou. E ele ficou com aquele complexo de culpa, quer dizer, na vida material foi um acidente que aconteceu, mas na consciência dele, ele era o culpado. Então ele dizia assim, o mentor falou para ela assim, se na hora que ele estiver constituindo
moldando o corpo físico, e ele tiver com esse complexo de culpa, pode ser que ele apresente a falta do braço. Olha que coisa interessante, é a consciência de culpa. Falou, ele já se arrependeu, ele já fez todos os planos, ele não precisa nascer mais com a falta do braço, mas ele tem esse complexo de culpa. E a liçãozinha, que eu achei a historinha muito bonita para vocês, eu vou dar umas olhadas assim, porque ainda não decorei direitinho, é tão bonitinha, é curta, mas é bonita. Então, a história de Jeremias era um espírito que nasceu com uma prova muito difícil, uma provação grande e difícil para suportar, cegueira de nascença. Aí ele, quando estava no plano espiritual, na programação reencarnatória, a gente não nasce por acaso. Sempre temos uma programação, um objetivo na vida. Isso a gente está falando muito aqui, porque muitas vezes a gente fala assim, eu mereço isso, né? Mas a gente escolhe antes de reencarnar. Pelo menos a gente, vamos dizer assim, nosso mentor espiritual, né, ele sabe melhor do que o que nós precisamos, então ele, vamos dizer assim, ele apresenta uma sugestão e a gente aceita. Então ele diz assim, quando ainda estava no plano espiritual, os espíritos encarregados do planejamento do seu novo corpo físico informaram-no que, por haver tirado a visão de um antigo adversário que o perseguira em reencarnação precedente, deveria, por sua vez, suportar a difícil experiência reencarnando cego. O tempo previsto para a nova experiência era de 50 anos, porém, devido à radical mudança de atitude, só que é necessário, mudança de atitude, sincero arrependimento pelo mal ocasionado ao seu adversário, ele teria ocasião de cruzar em sua encarnação o caminho do Cristo aos 37 anos de idade. E se até ali houvesse suportado com resignação a sua prova, Jesus o libertaria definitivamente da sua cegueira. Olha só o que a gente precisa para passar as provações, porque a nossa vida, ela não pode ser um mar de rosas. Se eu não tiver, assim, nada de problemas na minha existência, como é que eu vou fortalecer o meu espírito? Como é que eu vou fortalecer as minhas ideias? Como é que eu vou mudar o meu coração para as coisas boas? É conhecendo as leis divinas. Então, aí ele já fala assim, gente, vou repetir aqui, sincero arrependimento pelo mal ocasionado ao seu adversário, se houvesse suportado com resignação a sua prova, aí ele teria o mérito de ser curado por Jesus. Aí vamos lá. Caso contrário, o mestre curaria somente Salatiel. Salatiel era o inimigo da outra vida, o antigo adversário, que reencarnaria em idêntica condição, a fim de purificar-se um pouco mais e alçar com mais leveza o seu voo redentor para os mais altos degraus evolutivos. Corria o ano de 27, Jesus estava em Jerusalém pregando o seu evangelho, realizando muitas curas por ocasião da tradicional festa dos tabernáculos, as festas lá judias. Aí o que aconteceu? Eles sentiram, estava lá, o Salatiel e Jeremias, primos, eles eram primos, os dois com a mesma deficiência, então eles andavam juntos, um de braço com o outro, aonde? Nos salões do templo, nas diversas etapas lá do templo da cidadezinha de Jerusalém. E também eles estavam, por exemplo, nas praças, onde tinha lugares, eles esmolavam para garantir a sustentação deles, eles não podiam trabalhar.
E aí eles viram essa movimentação, aquela coisa toda, e falaram para eles assim. Ele pergunta, né? Jeremias pergunta, mas o que está acontecendo? Aí falaram assim, é Jesus está lá curando, pregando e curando as doenças, né? Aí eles quiseram, foram de rondão também lá. Só que estava muito, mas muito calor. E com o calor, Jeremias passou mal, ele desmaiou. E quando ele desmaiou, né, ele sonhou, ele teve um sonho nesse desmaio dele. Então, vou ler para vocês o que ele falou. Ele escutou uma voz doce perguntando para ele ali desmaiado, então no sonho ele escutou: Jeremias, que buscas? Procura aproximar-me do Nazareno, respondeu o pobre cego. Aí a voz falou para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, que queres de mim? Respondeu a voz misteriosa, impregnada de grande magnetismo. Senhor, disse Jeremias, dobrando os joelhos, e espírito, né, naquelas alturas, desejo que me restituas a visão. Jeremias, eu vim para te dizer que não posso restituir-lhe a visão, explicou-lhe Jesus. És uma das ovelhas que o Pai me confiou, e nutro por ti um imenso amor. E é este imenso amor que me impede de fazer aquilo que você me pede. A lei de Deus é justa e sábia. E se o Pai lhe deu este fardo para carregar, deve esforçar-te para carregá-lo até o fim. Mas o Pai lhe dará provas da sua imensa misericórdia, ofertando-lhe um irmão que vai guiar-te os passos, consolar-te o coração e ao final da tua jornada descerrar o véu que lhe cobre a visão. Para acreditares nas minhas palavras, colocarei a minha mão sobre os teus olhos. Vês alguma coisa? Alguns vultos indistinguíveis, Senhor. Pois então, meu caro amigo, já consegues enxergar alguma coisa. Embora não distingues o que vês, assim ficará até que se cumpra o tempo necessário para que recobres definitivamente a visão. Gente, por que o Jeremias não conseguiu a cura de Jesus? Naturalmente, porque ele era de vez em quando o quê? Descontente com aquela prova. Deus não é justo. Não sei por que eu estou passando por isso. Aí ficava nervoso, aí brigava com os outros. É isso. Tem que ter resignação. Tem que ter coragem de vencer, né? A gente precisa. Já imaginou como é bom a gente ter a doutrina espírita? A doutrina nos ensina as leis divinas e nos ensina isso também, que a gente está em curso em todas, né? Inserido nessas leis. A lei de amor, de fraternidade. Todos nós somos imperfeitos. Por isso que de vez em quando vem uma chapuletada da vida, mas é para você o quê? Raciocinar, desenvolver a capacidade de ultrapassar. E embora você fale, não vou aguentar, e no fim você aguenta, por quê? Foi carregado no colo. É por isso. Bom, pois então, meu caro, você vai ficar assim até que esse anjo vai devolver-te a visão. Jeremias despertou. Está na casa dos seus tios, onde vive desde que perdeu os pais carcomidos pela lepra. Foi criado junto com esse primo. 3 dias se passaram desde o encontro com Jesus. Salatiel aproxima dele e lhe diz: primo, quando fomos ao encontro do Nazareno, não percebi que caístes desmaiado. Ele estava cego, né? Não percebeu.
Lá fiquei por muito tempo. Reparei que as pessoas iam embora, mas uma força misteriosa me fazia permanecer quieto em meu lugar. E percebi que era de mim que falavam. Diziam assim: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele se nascesse cego? E uma voz meiga e misteriosa respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas veio cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Depois senti que o dono daquela voz passava a terra untada com sua própria saliva nos meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Para lá fui levado, e ao lavar-me senti que me era restituída a visão. Pude ver alguns homens lavando-te a fronte, para que te despertasse do teu desmaio. E como todo esforço era inútil, eu mesmo transportei-te para cá. E de hoje em diante cuidarei de você como de mim próprio. Serei teu guia, trabalharei para a tua sobrevivência. Não mais precisarás pedir esmola. Olha o anjo da guarda que Jesus prometeu a ele. O rosto de Jeremias estava banhado de lágrimas. E quando o primo terminou sua narrativa, ele disse: também conversei com Jesus. Ele me disse que sou cego por vontade de Deus e que devo resignar-me com isto. Como prova da nossa conversa, devolveu-me um pouquinho da visão e prometeu-me que colocaria no meu caminho um anjo que haveria de me guiar e um dia me restituiria a visão. És tu, Salatiel, o anjo que Jesus me enviou. O tempo passou, os dois tornaram-se cristãos. 13 anos transcorreram daquele episódio. Quando se iniciaram as perseguições aos cristãos, Jeremias e Salatiel foram capturados e, junto com outros seguidores de Jesus, entregaram a vida física aos famintos leões que os devoraram sob aplausos e apupos romanos. Quando despertam na espiritualidade, Salatiel beija os olhos de Jeremias, que volta a enxergar. Enquanto as lágrimas rolam abundantes no seu rosto, lavando-lhe a cegueira de 50 anos, ouve uma voz no seu íntimo, dizendo: Jeremias, a lei de Deus é justa e sábia. Linda história, né? Então, gente, vejam bem, todos nós sofremos as consequências, mas as consequências dos atos que a gente não pode, vamos dizer assim, mudar na nossa vida, elas têm que ser ligadas a nós, né? Na resignação, na coragem, na oração incessante, para que a gente possa ter a força necessária para suprir todos aqueles momentos difíceis na nossa vida. Então a mensagem de hoje é belíssima, e a gente entende o porquê que uns se curam e outros não conseguiram se curar. Por causa disso, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então a dor faz com que a gente mude. Enquanto a gente não mudar, nós estaremos com ela na nossa vida. Então, vamos orar. Vamos sempre conversar com Deus. Gente, oração não é ajoelhar. É lógico que tem certos momentos que as coisas estão difíceis e a nossa fraqueza é grande. A gente tem que ajoelhar sim, tem que levar o pensamento a Deus. Mas toda vez que eu faço uma coisa de coração aberto, se eu dou um sorriso para um irmão, se eu abraço um amigo que eu gosto, estou fazendo uma oração, estou doando energia, troca de energias, né? Então a oração é assim, é uma energia que flui, que deve fluir da gente para o nosso próximo, tá?
Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos realmente sair desta encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Rogamos que possa abençoar a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Pedimos, Mestre, que possa abençoar a todas as pessoas que estão necessitando de uma oração, todos os doentes, aqueles que se encontram em seus lares ou nos hospitais, pelas pessoas desabrigadas, que cada um possa receber a sua bênção. Pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, Senhor, para que eles possam relembrar os compromissos assumidos na espiritualidade e possam começar a colocar em prática pelo menos uma parte. Rogamos pelo nosso planeta Terra e também por esta casa, para todos os trabalhadores aqui da casa, Senhor, que todos possam se manter fortes, equilibrados e que a sua luz permaneça acesa no coração de todos. Pedimos pelos nossos familiares e também por aqueles que não puderam comparecer aqui hoje. Que todos possam receber a sua luz, o seu amor e a sua paz. E que nós possamos passar uma ótima semana, fortalecidos, e estarmos aqui novamente na quarta-feira. Que assim seja.